Fala galera, e aí, tudo certo? Eu sou o Bruno Reis, sou professor de dentística, consultor científico de algumas empresas, tenho um consultório odontológico aqui em Uberlândia, sou um pesquisador que já trabalhou muito com acabamento e polimento de resinas, com escultura, com escolha de cor, essa é a minha área de atuação e atualmente faço parte aqui do I-Know, no qual a gente tem ensinado online para pessoas de todo o Brasil, para qualquer pessoa que quiser fazer parte desse ecossistema de compartilhamento de conteúdo. Dentro do I-Know, a gente tem um curso, que é o curso Método One. Um curso que foi pensado por mim, um curso que foi planejado por mim, com uma técnica que eu utilizo no meu consultório e que eu queria trazer essa técnica, essa maneira de pensar resina composta para outros dentistas. Então o Método One ele engloba escolha de cor, engloba escolha de opacidade, escolha de resinas para camadas internas do dente, escolha de resinas para camadas externas do dente, escolha de resinas para efeitos. É toda uma maneira de pensar a resina composta anterior na rotina, no dia a dia do consultório. Faz parte do Método One também os instrumentos, ou o instrumento de escultura. Eu trabalho com uma espátula só há algum tempo. Na verdade eu trabalhava com duas, mas eu via que eu usava um lado de uma e um lado da outra. Então o que a gente fez foi unir os dois lados dessa espátula, fazer alguns aprimoramentos e criar um instrumento para que as pessoas consigam replicar o Método One de escultura o mais próximo possível. Nós temos o livro do Método One de escultura, esse livro que foi feito junto com a Santos Pub Editora e com o I-Know. Nós temos o curso online do Método de escultura também. Mas eu quero deixar aqui, para você que não tem o curso ou não tem o livro, dicas e forma de usar a espátula. Eu quero que você entenda o instrumental, para quando você tiver esse instrumental, seja você que vende o instrumental, seja você que comprou o instrumental, seja você que quer começar a trabalhar com o Método One, você poder entender o uso da espátula. Quando você quiser se aprofundar nisso, nós temos o curso online e temos também o livro. Segue a gente na rede social, Reis Bruno R, que é o meu Instagram, que a gente também pode trocar uma ideia por lá. Mas eu vou te ensinar agora sobre a espátula e quais são as funções de cada uma das partes dela. E você vai começar a entender o Método One de escultura por meio da apresentação da espátula. A espátula está aqui comigo. É uma espátula que foi desenvolvida junto com a Quinelato. Então, obrigado pessoal da Quinelato. O instrumento é incrível. Durabilidade do instrumento, meu amigo, a perder de vista. Você vai esterilizar e reesterilizar e usar centenas de vezes, vai perder as contas e essa espátula vai continuar intacta, porque realmente a Quinelato tem uma expertise muito boa, muito grande no desenvolvimento de instrumentos. Beleza, ela vem aqui com toda essa embalagem I-Know, já que ela foi pensada, desenvolvida em parceria com nós, aqui do I-Know, e eu quero te mostrar sobre ela. Então vamos lá, eu vou abrir a espátula aqui. E a ideia é que para dentes anteriores, veja bem, para dentes anteriores, a gente utilize apenas um instrumento. E quando você entender as funções de cada parte do instrumento, isso vai fazer mais sentido para vocês. Então ela vem com essa proteção, vou tirar aqui a proteção aqui dos dois lados. Aí. E a espátula está aqui. Aqui no cabo você vai ver um símbolo do I-Know, você vai ver também uma régua que existe aqui no cabo, que está em milímetros, para você medir, por exemplo, um espaçamento entre dentes, para você medir uma largura dental. Então comece entendendo o cabo. Você tem aqui o símbolo do I-Know e embaixo do símbolo do I-Know tem uma régua em milímetros para você fazer qualquer tipo de medida que você queira em relação à dimensão dental, para poder facilitar a escultura e conseguir simetria no final, O cabo tem essa área, por qual você pega a espátula por ela, e o dedo do meio, ele apoia aqui, na haste da espátula. Então, a maneira de trabalhar agora vai ser essa aqui, a maneira de movimentar a espátula. Dedos pegando aqui e esse dedo apoiado. Um dos lados da espátula é um lado que tem um formato como se fosse uma colher. Eu vou mostrar isso em mais detalhes para você numa imagem mais fechada. Então, eu estou mudando de câmera aqui agora. Deixa eu deixar aqui um pouco mais clean para vocês. E tá legal para ver aqui, Hélio? Show de bola. O Hélio é o nosso cinegrafista aqui. Ótimo. A gente vai conversando com ele aqui também. Bom, então esse lado é esse lado que parece uma colher. Esse lado foi pensado para que você consiga fazer algumas estruturas anatômicas específicas utilizando esse lado. Então, se você olhar, tá pegando ela bem lateralmente agora? Bem lateral, bem lateral. Se você olhar os primeiros milímetros dela aqui, mais ou menos os 2 a 3 primeiros milímetros, ela é um pouco mais curva. Tá pegando na minha mão? Também. Curva. Acompanhando. Se eu cortar aqui a extremidade da espátula, esses primeiros 2, 3 milímetros, ela fica um pouco mais plana.
E isso tem uma função. Essa região mais curva vai fazer uma região dental lá próxima da cervical, que é a rampa cervical. Do meio para trás, a gente vai utilizar para planificar a área de espelho. Então, com esse lado de colher, você consegue tirar a resina de dentro do tubete. Com esse lado de colher, você consegue fazer esse movimento de alisar a resina. Com esse lado de colher, você consegue fazer uma região cervical trabalhando só com os primeiros milímetros da extremidade, ou uma região da área de espelho, planificando uma área de espelho. Eu vou pegar um manequim aqui para poder te mostrar isso. Eu vou tentar achar aqui a melhor angulação da câmera para você ver isso em detalhes, tá? Eu imagino que seja aqui, a equipe vai me ajudando aqui a achar a melhor angulação para vocês. Perfeito. E olha só, quando você vem com a espátula 45 graus, ó, inclinada, você está vendo essa região laranja? Os primeiros 2, 3 milímetros da espátula vão definir a inclinação dessa região, rente à região da gengiva, próxima da cervical, fazendo aqui essa rampa cervical, aqui próximo do perfil de emergência, faz parte do perfil de emergência. Quando você conseguir dar essa angulação que a espátula vai fazer para você, você muda a direção da espátula. Olha só. Bom, então temos aqui, ó, duas angulações. Essa primeira angulação, que vai trabalhar aqui mais próximo da região cervical, e você muda a angulação da espátula. Olha o movimento, ó, para fazer ali a região do perfil de emergência, para fazer a área de espelho. E aí eu trabalho a área de espelho com a parte mais plana aqui da colher, fazendo esse movimento de planificar, que ao mesmo tempo consegue também alisar a resina. E essa espátula é muito legal por isso também, ela vai te ajudar a alisar algumas regiões, até eliminando a função do pincel para algumas regiões, não para todas. Beleza, esse é um dos lados da espátula, e existe um outro lado que eu quero te mostrar aqui agora, ó, que é esse lado aqui, ó. Tá legal aí? Tá ótimo, tá ótimo. Você observa que esse lado tem alguns riscos aqui, ó, que é uma parte milimetrada. Para que serve essa região milimetrada? Para você poder medir um diastema, vou voltar para essa câmera aqui agora. Para você poder medir um diastema, para você ver quanto de resina você tem espaço para acrescentar até chegar na altura do dente vizinho, para você saber qual é o tamanho do acréscimo incisal quando você tem um dente em referência. Então, qualquer situação que você precise de uma medida, você pode utilizar o próprio lado da espátula para fazer, inclusive durante a escultura. Imagina só o seguinte, vou voltar para a câmera aqui, ó, que pegue mais detalhes. Imagina só o seguinte, nós sabemos que essa região ali da rampa cervical, né, que corresponde também, que faz parte do perfil de emergência, ele tem de 1 a 2 milímetros. Então, quando eu terminei de espalhar a resina e eu venho refinando, porque esse é um lado mais delicado, um lado que refina, um lado que adapta melhor, quando eu venho com esse lado aqui, ó, eu consigo saber se a rampa cervical está com 2 milímetros. Eu consigo saber se a minha área de espelho de um dente, que está aqui com 8 milímetros, 9 milímetros, corresponde a 8, 9 milímetros no dente vizinho. Eu consigo saber qual é a altura do dente que eu criei, se eu quero colocar em alguma régua de proporção. E eu consigo, com esse lado mais delicado da espátula, entrar em regiões mais delicadas. Então, por exemplo, aqui está em vermelho a região de sombra. Então, eu posso vir aqui com a espátula na região de sombra e refinar. Trabalhar com essa região mais fina próximo da papila. Trabalhar com essa região mais fina, melhorando o contorno e adaptação da cervical. Trabalhar com essa região mais fina aqui em toda essa região que antecede a parede proximal. Então, a ideia desse lado mais fino é poder trabalhar dessa forma e utilizando sempre que você quiser algum tipo de medida. Vou fazer um exercício bem rápido aqui com vocês, só para poder exemplificar mais ainda sobre o uso da espátula. Concentra aqui então, a gente vai fazer nessa câmera mais fechada, tá bom? Vou fazer com essa câmera mais fechada. Vou fazer uma bolinha de resina. Vou colocar aqui, ó, nas costas da espátula, dessa forma que eu fiz aqui, ó. Agora eu vou lá no dente que eu vou restaurar, ó, de novo aqui, e coloco ela no dente que eu vou restaurar. Então, com esse lado de colher, e aí ver se o foco tá bom assim, vou até mudar um pouquinho a posição da minha mão aqui. Com esse lado de colher, eu utilizo, peraí, vamos novamente, minha posição aqui não está me ajudando muito. Mas vamos lá, com esse lado de colher, eu pode utilizo, trazer mais para cá. Posso trazer aqui? Mais, exato. Aí a gente eu posso utilizar, ó, para espalhar a resina, para planificar a área de espelho, trabalhando com a parte mais plana, ou para angular e adaptar uma resina
levando o sentido cervical. Ou seja, isso aqui vai facilitar bastante a sua escultura. Vou voltar para cá. A espátula é legal, agora ela é um complementar dentro de toda a filosofia do método ANDO. Ela faz parte de um pensamento, de uma maneira de esculpir, de um passo a passo. Eu costumo brincar que as pessoas aprenderam a esculpir muito como se dependesse totalmente só do lado artístico. Tipo, olha, faça um dente utilizando toda a sua arte. Mas tem técnica de escultura. E a espátula vai te ajudar a ter técnica de escultura. Lembre-se, lado de colher para alisar e para definir cervical, para espalhar a resina, para regularizar a resina. Lado mais fino para as regiões mais delicadas, menores, aonde a colher não entrou. Lado milimetrado para medir espaço entre os dentes, para medir aumento incisal, para medir uma área cervical, para medir o tamanho de um preparo que você criou num dente, o tamanho de um término cervical. Essa é a ideia da espátula. Espero que você goste da espátula, que você use, que ela esteja na mão também dos clientes aí das dentais. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir evoluir em escultura dental utilizando o instrumento. Legal? Quem quiser aprofundar, lembre-se, acompanhe a gente na rede social, acompanhe o I Know, acompanhe o Reis Bruno R. Nosso livro é uma maneira de você consultar e aprofundar, nosso curso online também ou os nossos cursos presenciais. Fica a dica aí, galera, mas bom uso do instrumento, tenho certeza que vocês vão gostar. E fala comigo, me manda um direct, relaciona comigo, me contando como que está o uso do instrumento. Valeu, pessoal, um abraço!